atividades, um aviso aos estudantes universitários, aqueles que precisam ou querem certificado de participação na Semana da Liberdade, para que somem horas extras na universidade, no curso, dirija-se, após o painel, à mesa de credenciamento, que eles encaminharão o certificado a vocês. O painel agora é criptomoedas e política. Então, eu chamo, primeiramente, professora da Universidade Estadual de Londrina, doutora, tem um currículo imenso, eu ficaria lendo até às 3 da tarde, se eu fosse rigoroso com isso, minha conterrânea, Andréa Fajon. Ela vai falar sobre o tema libertário como cético do mundo político. E também convido o discípulo de Bruno Garchagen, Miguel Serra, grande figura aqui de Fortaleza, vai falar sobre o mundo do futuro. Já te deu o microfone? Microfone, por favor. Por favor, Andréa Fajon. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, como é de praxe, mas com uma especial sinceridade, eu gostaria de agradecer ao Rodrigo, a todos os organizadores, os Dragões, o Instituto Mises Brasil, por me convidar para esse evento. Estou muito feliz em estar aqui ao lado de amigos da liberdade, né? Infelizmente, isso é um pouco raro no Brasil, que nós possamos nos reunir assim, mas tenho certeza de que será cada vez menos raro, graças ao trabalho desses senhores que organizaram esse evento. Então, muito obrigada. A minha palestra ela vem exatamente numa continuidade com o modo como nós encerramos a mesa anterior, e até por isso eu vou cansá-los um pouquinho com a leitura de um texto, porque eu preciso exatamente tomar um certo cuidado com os conceitos, quero tentar ser o mais rigorosa possível com esses conceitos, e quero lidar também um pouco com esse problema do que é que deve ser conservado entre as nossas tradições, partindo do princípio de que, se somos liberais, nós sabemos certamente que a propriedade privada está entre essas tradições, o direito à propriedade privada, uma tradição imprescindível. Então, eu vou tentar trabalhar um pouco os fundamentos, em especial, deste conceito. Antes de mais nada, se puder já ir passando, eu vou trabalhar sobre o que é o direito como um pressuposto. Tá? Vamos partir, então, de algumas pressuposições iniciais sobre o que é o direito. Em geral, os que aceitam que exista direito em sentido moral, não necessariamente em sentido positivo, né, no que aí está, o direito seria o uso legítimo de força. Então, se você aceita que existe um uso legítimo da força, você aceita que nem toda iniciativa de força é legítima e que é legítimo opor força às iniciativas ilegítimas de uso da força. Tá? Bom, esse cenário inicial ele já confere uma enorme vantagem a uma posição que seja minimalista em termos jurídicos, que seria justamente a posição liberal ou libertária. Defendendo um Estado mínimo ou não, o certo é que o libertarianismo se configura como a defesa da minimização da própria esfera jurídica. Então, nós estamos definindo o direito, ou pelo menos inserindo na definição de direito, esse conceito de uso da força. Né? Se é direito, você pode forçar alguém ao cumprimento desse dever. Não é uma decisão subjetiva, uma decisão pessoal, e é nesse sentido que o direito extrapola a ética, e a ética ela é, em certo sentido, também mais ampla do que o direito, porque ela contém deveres que ninguém pode nos obrigar a cumprir, exceto nós mesmos, os direitos de foro, deveres, digamos assim, de foro íntimo, de foro pessoal. Né? Então, se você é um libertário, um liberal, você vai diminuir ao máximo, vai trabalhar com uma concepção minimalista daquilo que pode ser objeto de coerção por parte dos outros, que é justamente o direito.
Assim sendo, a vantagem da posição libertária consiste em, no mais das vezes, poder se recolher à posição do cético, expondo as fragilidades dos argumentos pelos quais visa-se justificar uma dada iniciativa do uso da força. Quer dizer, raras vezes o liberal ele precisa justificar o início de uso da força contra alguém, se é que ele não vai se ater à posição segundo a qual o uso da força só é legítimo se ele for se contrapor a uma iniciativa de uso da força por parte de outro. Então, o ônus da prova, ele sempre vai ser empurrado para o nosso adversário, aquele que tem que justificar por que é legítimo me forçar a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Aí que o libertário acaba se tornando muito mais um cético no mundo político, né? Então, a própria noção moral de direito, por si só, já cria um círculo de proteção em torno do indivíduo que não pode sofrer atos de força arbitrária. O ônus da prova recaindo sempre sobre aquele que alega que um determinado uso da força não se configura como uma violação do direito, mas sim como sua aplicação. Bom, um exemplo que eu vou trabalhar aqui só a título de ilustração mesmo é o princípio da equidade. Essa é a grande justificativa que se usa na filosofia do direito contemporânea para explicar por que é legítimo iniciar o uso da força. Vocês vão encontrar esse princípio, por exemplo, em Herbert Hart e John Rawls, tá? O princípio proíbe o chamado carona. Então, o que é o carona? O objetivo do argumento é caracterizar o carona não apenas como alguém cuja conduta é imoral, mas como alguém que viola uma obrigação do tipo passível de legítima imposição pela força. Quer dizer, o carona não é apenas antiético. O carona viola um direito meu de tal maneira que eu tenho o direito de obrigá-lo pela força a não ser um carona. Grosso modo, o princípio diz que se um número de indivíduos se reúne em um empreendimento justo para benefício mútuo, sendo que a obtenção desse benefício requer um ônus para os envolvidos, então aqueles que se beneficiam desse empreendimento coletivo podem ser forçados a também arcar com um ônus, ou seja, você não pode ser o carona desse empreendimento, você não pode apenas colher os benefícios das ações coletivas dos outros. Se você é beneficiado, eles têm o direito de te forçar a também arcar com os custos desse empreendimento. É fácil notar como o princípio visa permitir que toda uma gama de usos da força contra indivíduos não agressores seja qualificada como não arbitrária. Afinal, o carona ele não está agredindo ninguém, ele é um sujeito pacífico, né? No entanto, ele é caracterizado como alguém numa situação de imoralidade, de tal maneira que ele pode ser forçado a sair dessa situação de carona. Por exemplo, os meus colegas acham que eu sou uma carona porque eu não faço greve na universidade, né? Então, eles se reúnem, eles fazem um movimento grevista, eles arcam com um custo, e isso vai ter um benefício para mim. Eu vou receber um reajuste salarial maior por causa do movimento deles. Então, se eu não aderir, eu vou ser carona. Por isso, eles teriam o direito de me forçar a não dar aula e aderir também ao movimento deles. Então, vejam que não é um princípio ausente do nosso dia a dia, né? Justifica ações que nós sofremos cotidianamente. Bom, felizmente, o libertário pode se limitar a levantar dificuldades internas quando se depara com esse tipo de argumento. Por isso, ele é um cético. Primeiro, qual o sistema objetivo de valores que fundamenta a pressuposição de que o benefício supera o custo, mesmo para aquele que se recusa a ser parte do acordo? Por exemplo, quem disse que eu tenho que preferir um reajuste salarial de 8% em vez de 5%, e que isso tem que ser melhor para mim do que os custos que estão contidos na minha adesão ao movimento grevista? Quem que pode fazer esse cálculo por mim e tomar essa decisão por mim de que eu tenho que aderir porque o benefício do reajuste salarial é maior do que o meu sacrifício participando do movimento? Por
que o indivíduo não poderia preferir que todos cooperassem em outra causa qualquer, que também beneficiaria a todos? Por que eu tenho que participar de uma causa alheia e eles não têm que participar da minha, né? E assim o ponto 3 é talvez o mais importante. A maioria das pessoas, ela assume que um indivíduo isolado não tem o direito de cobrar de outros por benefícios não contratados. Então, se ninguém tem o direito de me forçar a não trabalhar, por exemplo, né? E a gente pode partir desse pressuposto de que os meus colegas mesmo acreditam que individualmente eles não têm o direito de me impedir de dar aula, se nenhum deles tem esse direito, por que coletivamente eles adquirem esse direito, né? Porque o simples fato deles se unirem no empreendimento cooperativo cria um direito que nenhum deles possui isoladamente. Essa também é uma questão que eles têm que responder e não eu. Agora, mesmo que seja o caso que o coletivista não possa provar minha obrigação de ceder parte dos meus bens em favor de outros, por que os outros teriam a obrigação de respeitar os bens sob meu controle como legítimos títulos de propriedade? É aqui que as coisas ficam bem mais difíceis para o liberal. O liberal ele pode sempre dizer, você não justificou por que eu tenho um dever moral de entregar para você aquilo que está sob meu controle. Mas agora eu tenho que justificar esse meu direito de que você não me tome à força aquilo que está sob meu controle. E isso nós vamos ver agora que tem uma série de dificuldades. Tá? Primeiramente, vamos distinguir posse e propriedade. A posse de bens tangíveis é um conceito empírico. Por exemplo, eu agora tenho a posse desse microfone. Significa o controle físico de um objeto, mas propriedade é um conceito normativo. Dizer que um sujeito A é proprietário de um objeto X significa que, moralmente, qualquer outro sujeito precisa do consentimento de A para poder fazer uso legítimo do objeto X, mesmo quando X está fisicamente separado do corpo de A. Então, veja que eu tenho a posse desse microfone, mas eu não tenho a propriedade dele, porque eu só posso fazer uso dele porque o verdadeiro proprietário me consentiu. Então, esse fato de que ele tem que me dar o consentimento para que o meu uso seja legítimo é que caracteriza a propriedade. Uma possibilidade de fundamentarmos o direito a títulos de propriedade privada seria procurarmos provar a inviabilidade da interação pacífica entre estranhos que não compartilhem de um mesmo projeto sem o reconhecimento de títulos de propriedade privada. Se X pudesse ser legitimamente usado por qualquer outro, vamos agora imaginar um mundo sem propriedade privada, tá? Então, nesse mundo, esse objeto, por exemplo, o microfone, poderia ser legitimamente usado por qualquer outro, uma vez separado de corpo de A. X também poderia ser retomado da mesma maneira por A, ou tomado ainda por um terceiro. Quer dizer, cada vez que eu soltasse esse microfone e eu separasse do meu corpo, qualquer um de vocês poderia fazer o uso legítimo desse microfone sem pedir o consentimento de ninguém. O mesmo valeria para o momento que você soltasse esse microfone, né? Com isso, os objetos físicos seriam inviabilizados como objeto do arbítrio humano. A gente não ia conseguir nem dar prosseguimento a esse evento, né? Alguém ia pegar o microfone e sair aí andando com ele, seria perfeitamente legítimo pegar esses equipamentos, qualquer outro objeto nessa sala que não estivesse imediatamente ligado ao corpo de alguém. Bom, então os objetos físicos seriam inviabilizados como objetos do arbítrio humano, a menos que, olha, uma alternativa ao conceito de propriedade privada, a menos que houvesse uma autoridade natural para decidir quem deveria usar cada objeto, para qual fim, por quanto tempo. Poderia ser, por exemplo, a autoridade da maioria. Então, haveria um ser humano distinto entre todos os demais. Esse ser humano teria o direito de arbitrar as nossas disputas sobre os objetos, dizendo quem é que usaria o quê. Assim, não precisa do conceito de propriedade privada. Só que agora eu repasso o ônus da prova.
O opositor da propriedade privada teria que viabilizar o uso dos objetos escassos na interação humana entre estranhos, isso é importante, nós não temos o mesmo projeto, tá? Em conformidade com o direito, demonstrando a legitimidade de uma autoridade distribuidora de bens, né? Esse indivíduo ele seria muito como um bibliotecário. Você vai à biblioteca, os livros ali dentro, eles não serão adquiridos, não passarão por um título de propriedade das pessoas que locam esses livros, né? Você vai saber por quanto tempo você pode ficar com o livro, se você pode renovar, o que você pode fazer quando de posse dele. Tudo isso é determinado pela biblioteca. Então, essa autoridade natural, ele seria uma espécie de bibliotecário do mundo, né? Ele é que daria essas atribuições para nós com respeito a cada objeto e, consequentemente, nós todos também estaríamos envolvidos numa espécie de projeto coletivo. Por isso que eu friso a importância de nós estarmos falando da interação entre seres humanos que são estranhos, que não têm os mesmos fins, os mesmos propósitos. Porque se nós todos tivermos o mesmo projeto, se nós todos queremos a mesma coisa, então esses meios eles podem ser acordados entre nós tranquilamente. Vocês podem concordar que eu fique com o microfone se o fim de vocês também for que eu dê essa palestra. O problema surge quando surge um indivíduo aqui que tem um fim diferente do meu. Um indivíduo que simplesmente pode pegar esse microfone para dar uma outra destinação. É aí que ele inviabiliza a minha ação, tá? Sem o conceito de propriedade privada ou de uma autoridade natural sobre nós. Agora vem a pergunta natural. Por que algum de nós possuiria um direito que ninguém mais possuiria, essa autoridade natural? Ou como uma maioria adquiriria um direito que ninguém possuiria isoladamente, né? Ou a gente teria que ter uma pessoa entre nós, o patriarca do Filmer, por exemplo, né? O patriarca da tradição do patriarcado, que o Locke já surge combatendo, esse patriarca ele teria essa autoridade distintiva entre nós. Agora, se nós não conseguirmos legitimar essa figura jurídica entre nós, como é que a maioria adquire esse poder? Porque hoje em dia a gente não acredita mais aqui no Ocidente nessa figura do patriarcado, mas nós acreditamos que a maioria pode assumir essa função. E aí eu repito aquela questão que eu já coloquei anteriormente. Se ninguém tem esse estatuto jurídico especial, então por que as pessoas, o fato simples das pessoas se reunirem faz com que essa coletividade adquira um direito que nenhum dos membros seus possui isoladamente, tá? A solução liberal pela propriedade privada de bens originariamente adquiridos, ou seja, bens que não tinham um proprietário anterior, é a mais condizente com o ceticismo sobre direitos especiais ou privilégios jurídicos. Sobre o que somos céticos aqui, então? Exatamente sobre o patriarcado e sobre o princípio da maioria das democracias ocidentais. Em outras palavras, é a única compatível com uma situação jurídica na qual nenhum ser humano está originariamente subordinado a outro. Ou seja, essa liberdade, essa propriedade e também uma igualdade são conceitos que ficam todos relacionados na origem do liberalismo. O liberal é, sim, um igualitarista, mas em termos jurídicos, em termos formais, o liberal é aquele que não acredita que um de nós tem um privilégio jurídico, uma distinção com respeito aos demais, de tal forma que nós devamos uma obediência natural a essa figura. Daí que, sim, o liberal é um igualitarista nesse sentido bem definido. Mas por quê? Bom, desculpa, não passou aqui. Tá. Suponhamos, então, que a propriedade privada seja a única solução para que estranhos, entendendo aqui por estranhos pessoas que não têm os mesmos fins, não estão executando os mesmos projetos, possam conviver pacificamente, não fiquem disputando esse microfone, fazendo uso de bens escassos. Isso também é importante, porque se tivesse microfone caindo do céu para todo mundo, a gente também não teria nada o que disputar, consequentemente não haveria problema jurídico entre nós, né? Quando nenhum desses indivíduos está originariamente subordinado a outro.
surge uma nova questão. E essa é a questão filosoficamente mais difícil. Por que eu devo querer a paz? A paz ela pode ser defendida muito facilmente em termos consequencialistas. Mas e se um indivíduo negar todas essas consequências, o interesse por todas elas? E se ele se julgar mais forte ou simplesmente mais afeito a essa situação de guerra, de tal maneira que pela sua disposição subjetiva, pela sua constituição particular, ele gosta da guerra, ele gosta dessa disputa, do conflito, e aposta nisso. Como a gente vai condenar moralmente esse indivíduo? Esse é um grande problema filosófico. Tudo que o meu argumento prova até agora, se ele prova alguma coisa, é que se um sujeito B quer conviver pacificamente com estranhos que compartilham do seu estatuto jurídico, não tem ninguém superior, mas não compartilham dos seus fins, não querem dar o mesmo propósito a esses objetos, ele não deve agir como se títulos de propriedade privada fossem impossíveis. Ora, esse é um dever meramente hipotético ou condicional. Se você quer um fim, você deve querer os meios. Agora, o problema é, e se eu não quero esse fim? Para se livrar do dever de respeitar uma ordem jurídica na qual há títulos de propriedade, B precisa apenas assumir sua opção pela guerra. Com essa declaração de guerra, B certamente poderia ser combatido, mas, pelo que eu disse até agora, ele não poderia ser moralmente censurado. B teria que fazer uma escolha entre respeitar o valor de seus semelhantes, tratando-os como os limites para a realização de seus fins. Essa é a grande moral liberal, né? O outro, ele não é um fim para mim, mas ele é um limite para qualquer que seja o meu fim. Ou seja, por mais que você precise desse microfone para os meus propósitos, você tem que respeitar o fato de que nesse momento sou eu quem tem direito a ele. Então eu passo a ser um limite para as suas ações. Agora, respeitar esse limite é um dever moral e é desse dever que eu estou tratando nesse ponto da palestra, tá? Você pode também optar por destruir esses indivíduos em vez de respeitá-los como limites para os seus fins, conforme lhe convenha, tá? Sempre que você não precise, aqui eu me refiro implicitamente ao Benjamin Constant, sempre que você não precise pagar o tributo do comércio pela força do possuidor do bem que você cobiça. Então, quando é que você não me destrói porque você quer fazer uso de bens que estão sob meu controle? Quando você sabe que isso vai ter um ônus maior para você. As pessoas substituíram a guerra pelo comércio, a guerra pelo mercado, as tribos fizeram isso primeiramente, exatamente porque quando elas cobiçavam um bem que estava sob o controle de uma outra tribo, e elas simplesmente partiam para o uso da força, para tomar à força esse bem da outra tribo, isso tinha um custo muito alto, muito mais alto do que simplesmente pensar em oferecer algo em troca daquele bem que era almejado e que não estava em posse dela. Então, quando você percebe que trocar é um melhor negócio do que tomar à força, surge o comércio, surge o mercado. Mas ele ainda não explica o seguinte: e quando eu sou muito mais forte? Enquanto eu posso simplesmente tomar aquilo que é do outro, porque o outro é mais fraco e não vai conseguir reagir adequadamente, e nem exista quem possa me punir por ter feito isso. Ou seja, nós podemos pensar, ao menos hipoteticamente, em cenários nos quais a guerra e não o comércio é a opção mais conveniente do ponto de vista do egoísmo individual. E aí a pergunta é, por que mesmo nesse caso você respeita o outro como um limite, tá? Ora, não se pode, aqui é que vem a grande frustração filosófica, não se pode provar dedutivamente que devemos respeitar o valor de nossos semelhantes ou não iniciar a violência. Isso por uma questão muito simples, não se deduzem valores de fatos. Isso o velho Hume já nos ensinou, não é?
para desgosto dos justnaturalistas, inclusive. Então, teríamos que já pressupor a existência de valor a ser respeitado na premissa que levaria à conclusão pela existência de valor a ser respeitado, cometendo uma petição de princípio. Todos vocês têm algumas noções de lógica formal. Não há nada na conclusão de um argumento formalmente válido que possa ser uma novidade. Nenhum conteúdo da proposição, que é a conclusão, pode ser uma novidade com relação a todas as premissas do argumento. Mas, ora, se você tem um argumento cujas premissas são todas factuais, de onde é que veio o componente valorativo que está na conclusão do seu argumento? É a falácia naturalista, é o famoso gap entre fato e valor que nós não temos como preencher. Agora, se você incluir, então, na sua premissa um valor, uma proposição que inclua valor, então você vai cometer uma circularidade ou petição de princípio, porque você já pressupôs aquilo que nós estamos tentando provar, que é a existência de um valor a ser respeitado nos nossos semelhantes. A alternativa seria assumirmos que o direito simplesmente é algo que existe para quem escolhe ter valor e respeitar igual valor. Aqui eu estou me valendo, então, nesse momento de desespero do filósofo moral diante do cético, quando ele perdeu o direito de ser cético, eu me valho da tradição kantiana, do Kant mais maduro, o Kant da crítica da razão prática, e também da tradição nozikiana em Philosophical Explanation, sobretudo, não em Anarquia, Estado e Utopia, né? Quando Nozick nos diz que você não pode convencer por argumentos alguém a querer ter valor ou a respeitar o valor. Você pode, no máximo, inspirar essa pessoa a querer ter valor. Mas se ele não sente isso, se ele não se sente inclinado à moralidade, a respeitar a moralidade, a ter orgulho de um valor em si, não há argumento racional no mundo que vá convencê-lo a passar a valorizar esse limite moral que ele deve respeitar, né? Isso também é muito kantiano, então, só para encerrar, como eu estou vendo ali que eu ainda tenho 5 minutos, vou usar um famoso exemplo kantiano na crítica da razão prática. Kant nos imagina na seguinte situação: você tem um príncipe que tem o poder de dispor da sua vida como bem entender, e esse príncipe, ele te convida, então, melhor dizendo, ele te convoca a cometer falso testemunho, porque ele tem interesse em condenar um inimigo dele. Bom, nessa situação, ou você comete o falso testemunho, ou o príncipe vai destruir a sua vida. O que o Kant vai nos dizer? A existência da moralidade não depende da sua escolha por não prestar o falso testemunho. Depende do simples fato de você ter titubeado quando o príncipe te fez essa oferta, né? O fato de você reconhecer, reconhecer que não era a coisa certa a fazer, é o que mostra que existia a moralidade. É isso que Kant chama de um fato da razão, quando ele desiste de dar uma dedução filosófica do princípio moral. Se você não sente isso, se o príncipe te convoca a dar um falso testemunho para matar um inimigo dele, e você não sente nada, simplesmente decide conforme o teu interesse egoísta, você está moralmente morto e não tem nada que eu possa fazer por você. Sinto muito, tá? Muito obrigado, espero que ninguém esteja moralmente morto aí.